Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. E aí, prova legal, né? Boa demais. Não tenho o que reclamar, tá? Vou fazer a ideia das resoluções das questões da prova, tá bom? Para mostrar a vocês que a prova não estava difícil, tá? Que tinha tempo até demais. Tanto é que eu vou demorar aqui só dando a instrução. Vocês vão ver que vai demorar pouquinho. Agora, é claro, escrever ia demorar as 2 horas, que seria o combinado de qualquer prova, tá bom? Então vamos lá, dar uma olhada nas provas. Então, pessoal, a prova de vocês era essa daí. Era igual para as 3 turmas, tá bom? Então, como é a mesma prova, então tá aí ela. Eu botei primeira avaliação para vocês verem, é a segunda. Como eu disse a vocês, eu fui inventar de fazer na véspera, aí dá isso. Tinha que corrigir. Isso é a segunda avaliação, tá? E muita gente até reclamou, professor, não tem a segunda questão. Então, assim, como eu já dei 2 na anterior, aí eu tirei o 2 agora, tá? Piada sem graça. Só para dizer que eu fui a burrice e esqueci de colocar, em vez de questão 1, questão 2, eu pulei para 3. É um gênio, tá? Mas vamos lá. Então, na primeira, determine a equação da reta tangente, a curva que está dada aí, tá? Num ponto indicado. Então, essas questões aí eu fiz a rodo, tá? Vão lá nos vídeos. Quem deu uma olhada no vídeo fez essas questões aí tranquilamente, tá bom? A questão 3, que pede calcule a derivada das funções abaixo, descrevendo o desenvolvimento do cálculo. Tá bom? Era para dizer, não só botar, porque eu poderia colocar assim, calcula a derivada das funções abaixo e você botar só a resposta. Não, aí tem que descrever. Tá bom? Na primeira, era a regra do produto, simplesmente fazia a regra do produto, aí fazia derivada de exponencial, vezes, aí repetia o logaritmo, mais repete a expressão do exponencial, vezes a derivada do logaritmo. Quem foi lá na apostila da gente, respondeu isso aí bem ligeirinho, que isso aí é uma receita de bolo. Pegou, colocou, pronto. Resolvi isso aqui no instalar de dedos. A letra B, que tem aí, ó. Primeira, ó, aqui você tem uma multiplicação vezes, ó, um fator vezes uma fração. Então você fazia a regra do produto. E aí, quando fosse fazer a derivada da segunda componente, tá bom? Fazia também quem? A derivada do quociente. E aí, na derivada do quociente, você ia calcular a derivada de secante ao cubo. Ou seja, ela tinha mais volume do que a dificuldade. Era só ir separando. Para vocês terem ideia, para realmente cálculo de derivada, derivar mesmo, vocês iam ter uma parcela, no máximo 2. Tá bom? Quarta questão. Determina a derivada implícita das funções abaixo. Essa daí era a mais chata que tinha, tá bom? Mas não era difícil. Então ia fazer aqui, ó, derivada de cossecante. E aí, por derivada de cossecante, fosse lá na apostila, chegasse em derivada de função trigonométrica, que ia saber que era a derivada de cossecante, vezes a derivada do ângulo interno. Ó, aí calculava essa derivada. Tá? E apareceu um y' aqui, e depois a derivada de logaritmo, que você já tinha feito no exercício anterior. Então era basicamente repetir o processo. Só que aqui, a derivada tecnicamente é mais simples. Tá bom? Letra B também era um pouco chata, mas sem muita dificuldade de resolução. Tá certo? O que ia ficar mais chato, digamos aqui, era a segunda parte. Tá? Questão 5. Usando os conceitos de derivada, determina os pontos críticos. E aí, nesses pontos críticos, derivava os pontos críticos, onde há crescimento e decrescimento, valor de máximo e de mínimo, ponto de inflexão, concavidade e assíntota, caso existam, que pode não existir. Certo? Alguma dessas coisas que você vai procurar pode não existir. Nas funções abaixo e descreva o gráfico. Tá? Todas duas aqui, bem simples de fazer. Nessa daqui de x ao cubo, a derivada dá uma expressão de x ao quadrado. Ora, a expressão de x ao quadrado é fácil de vocês determinarem a raiz, fórmula de Bhaskara. Tá bom? Depois a derivada de uma função de segundo grau é uma função do primeiro, onde nessa do primeiro é fácil você determinar quem é a raiz dela. Tá bom? Então, a letra A não tinha dificuldade, a letra B era um pouquinho chata, porque pegava a regra do quociente, e aí sim ela ficava um pouquinho chata. Mas também dificuldade basicamente nenhuma. Tá? A sexta questão que está aí era tranquila demais, certo? Que era calcular essa derivada da expressão que está aí embaixo.
Se alguém diz, não, isso aí é difícil, não sei o quê. Não, não é. Tá bom? Ela é bem tranquila de se resolver. Ela se resolve desse jeito aqui, ó. Então, você tem que achar a derivada dessa função. Só que aqui dentro, ó, presta atenção, você tem exponencial de logaritmo. Eu ensinei para você, está lá, ó, que a exponencial do logaritmo de uma função é a própria função. Ou seja, tudo que estava aqui dentro do parênteses, na verdade não envolvia mais exponencial e logaritmo. Ficava só o quê? A expressão do logaritmo. Estava aqui, ó, arco secando. Tá? Eu troquei aqui, estou botando seno, mas deixa eu consertar. Secante. Arco secante. Beleza. Secante está ao quadrado, então ajusta a potência. Ó. Ajustei a potência. Então fica secante, o ângulo dela, o resultado vai levar ao quadrado. Beleza. O que é que acontece agora aqui dentro? Ó? Secante operando com o inverso dela, é só você lembrar. Qualquer função operada com a inversa dela, fica só a expressão interna. Então fica só a função. Quem é a função? Raiz quadrada. Então fica ó, toda raiz quadrada elevada a quem? Ó? Ao quadrado. Quem é raiz quadrada elevada ao quadrado? É só a função que está dentro da raiz. E aí quem é a derivada de x ao quadrado mais 1? 2 vezes x. Olha como era grande. Era grande demais essa questão, né? Dava 1, 2, 3, 4, 5, 6 operações. Tranquilinho demais. Tá? Vamos lá para a prova de novo. Ó, na sétima questão, tá bom? Você tem aí, ó, determine qual é a taxa que esses carros estão, a distância entre os dois, tá? Que está crescendo a distância entre eles. Tá certo? Depois de 2 horas. É também fácil de se fazer, tá bom? Vocês vão usar nela, pessoal, a mesma ideia lá da escada. Só que na escada ele ficava o Z era fixo e aqui não. Ele diz, ó, que um carro vai para sul na velocidade de 60 km por hora. O outro vai para oeste, tá? E anda 25. Eles partem do mesmo ponto. Qual é a variação, ó, que está dando na distância entre eles? Tá? Daqui a 2 horas. Aqui você tem um carro, ó, aqui A, chama A e o outro aqui B. Qual é a variação que tá da distância entre eles? E ele deixa bem claro, daqui a 2 horas. Daqui a 2 horas, ó, se ele viaja 25 km por hora, então em 2 horas, aqui você tem 50 km. E em 2 horas aqui você tem 120 km. Como é que eu faço aqui? Isso é um triângulo. Eu tenho aqui x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a z ao quadrado. Todo mundo aqui varia com o tempo. Então é x ao quadrado que varia com o tempo, mais y ao quadrado que vai variar com o tempo, igual a z ao quadrado que varia com o tempo. Qual é o detalhe nessas três, pessoal? Nessas três condições? Em todas, tá certo? Em todas elas, o que é que você tem? Variação com relação ao tempo. Então, derivava com relação ao tempo, ficava 2 vezes x, vezes a variação, a derivada de x com relação ao tempo. Qual é essa variação de x? Ó? É a velocidade dele. Mais o de y, a mesma coisa, 2 vezes y, vezes a variação de y com o tempo, que é a velocidade com que ele se afasta, ó, que é 60. Isso é igual a 2 vezes z, vezes a variação de z com o tempo. Essa é o que a gente quer determinar, essa variação aqui. Ó.
X eu tenho? Tenho. Ó. X daqui a 2 horas é 50. Y eu tenho? Tenho. Ó. Y daqui a 2 horas é 120. X' eu tenho? Tenho. Aqui, 25. Y' eu tenho? Tenho. Quem é? 60. Quem é o valor de Z? Que é a única coisa que falta aqui, ó. Quem é esse valor de Z? Então, regra de novo, Pitágoras. Tá? Faz essa conta e aí joga aqui, ó, com relação à distância, coloca eles aqui, ficava 50 ao quadrado mais 120 ao quadrado igual a Z ao quadrado. Pronto. Determinava o valor de Z, jogava nessa conta e aí fazia a divisão. Pronto. A tua variação de Z com o tempo ia ser, ó, x. Todo mundo aqui é múltiplo de 2, então dá para simplificar. Então x vezes x' mais y vezes y'. Tudo isso aqui dividido por esse valor de Z que você ia determinar. Pronto. Tranquilinho também. Não tinha o que fazer não. Tá? Era a mesma coisa lá o da escada. A mesminha. Tá? A diferença aqui, o que é que eu acrescentei? Que o Z também ia variar. Pronto, só isso. Tá? A ideia era o mesmo do da escada. Vamos para outra. Na questão 8. Se você tem aqui, ó, 1.200 centímetros quadrados de material, se ele tivesse disponível para você fazer uma caixa, qual o maior volume dessa caixa? Também era tranquilo de se fazer, tá bom? Na questão 9, você tem um container, e aí para você conseguir desenvolver, saber quanto é que você ia gastar no container, tá bom? Se o material custasse tanto na lateral e no fundo, e se quisesse colocar uma tampa, e esse valor da tampa custasse a mesma coisa do valor do fundo do container. Tá? Também é fácil de se fazer. Na informação, teu container tem um volume de 10 metros cúbicos. Qual é o custo? Ele está perguntando. Ele diz o seguinte, ó, o comprimento é o dobro da largura. Tá? Eu vou ajeitar esse C aqui. Deixa eu ajeitar esse aqui. Ele quer saber o custo. Para não confundir o C de custo com o C de comprimento. Então você tem, ó, numa caixa, você tem o valor que você gasta para a lateral e o que você gasta para o fundo. Valor do fundo é R$10 o metro quadrado. E o valor da lateral R$6 por metro quadrado. Como é que eu junto tudo isso? Beleza. Para eu gastar, então eu tenho que fazer a conta do fundo com a lateral. Beleza. Numa caixa, então era só construir a ideia da caixa. Tá aqui, ó. Vai ficar feinho mesmo. Pronto. Ele disse que não tem tampa. Então, beleza. O custo é o quê? O custo vai ser igual a R$10, não é? Vezes a área do fundo, mais, se custa R$6 a área lateral, então R$6 vezes, olha a área lateral, você tem uma, aqui ó, vamos chamar na direção que ele está aqui, essa daqui de X, tá? Ou comprimento, vamos pegar assim, ó, comprimento,
Nessa outra ponta aqui, ó, largura, e você tem altura. Como é que eu faço aqui, ó? Eu tenho uma lateral, duas laterais, que é comprimento vezes altura. Então, R$6 de 2 vezes comprimento vezes altura. Eu tenho duas áreas, ó, essa da frente e essa aqui do fundo. Mas também duas áreas laterais de quê? Ó? Largura vezes altura. Largura vezes altura. Você tem um volume, ó. No volume de uma caixa, quem é? Volume é comprimento vezes largura vezes altura. Quem é o comprimento? 2 vezes largura. Então, volume ficava uma relação entre largura e altura. Aqui, ó, toda a variação de comprimento, você mudava. Ó. Em vez de comprimento, ficava quem? 2 vezes largura. Quem é a área do fundo? É o comprimento vezes a largura. Mudava o comprimento aqui também. Pronto. Colocou os dados, acabou. Calcula a derivada, igual a zero, e você achava largura, comprimento e altura. Ah, professor, mas ele diz aí que ele botou uma tampa também. Tá? Na outra parte ele colocou uma tampa, e essa tampa ela custa o mesmo valor que custa as laterais. Como é que eu ia fazer esse outro? Ora, se ele custa, ó, a tampa aqui em cima, custa o mesmo valor das laterais, então ia ficar 6, eu ia acrescentar aqui só mais uma. Mais o valor da tampa. Quem é a tampa? Comprimento vezes largura. É só um dado a mais que eu ia colocar. Ia fazer a mesma conta que eu fiz anterior. Ponto. Tá? Essa conta aí estava na internet. Quem procurasse achava. Tá? Vamos ver as outras. Na questão 10, tá? Quais serão as dimensões de uma lata cilíndrica com volume de 250 pi? Aí é centímetro cúbico, é erro meu, tá? Mas como ninguém questionou, eu acredito que tenham entendido que era um erro. Em vez de eu botar centímetro cúbico, infelizmente botei centímetro quadrado. Tá? Você quer construir uma lata. Então, lata, você tem volume. O volume, ele já está fixado, que é de quem? 250 pi centímetro quadrado. Tá? Ele quer saber quais são as dimensões que vão minimizar o teu custo. Então, eu tenho uma lata. Quais as dimensões que minimizam esse meu custo? O que é uma lata é formada? Você lembra lá do ensino médio. Você tem a tampa, mais a lateral, mais o fundo da lata. 3 áreas. Ou seja, a área de um círculo, quem é? Você pega o raio, e aí você tem na área do círculo, tá? Isso quer dizer, ó, que você vai ter, ó, a área do círculo. Pessoal, vocês vão ficar vendo esse negócio ficar meio quebrado, que quer aparecer esse um momento, tá? Essa área do círculo mais essa área lateral mais outra área de círculo. Então você tem duas áreas de círculo aí. Então você vai ter, ó, qual é a área do círculo? Π vezes r ao quadrado. Como eu tenho duas, 2πr ao quadrado. Tá? É a área que eu vou gastar para construir a lata. Na outra, quem é esse comprimento aqui, ó? Embaixo, se você, ó, abrir essa lata todinha, isso aqui vai ser o comprimento do círculo. Que é quem? 2πr. E daqui de baixo até aqui em cima é a altura da lata. Então, que é essa área lateral? Como é um retângulo, 2 vezes π vezes r vezes a altura.
E voltando lá em cima. Então eu tenho duas variações aqui. Que é o volume de um cilindro. Π vezes R ao quadrado vezes a altura. O que é que você faz? Coloca a altura aqui, ó, o valor de altura. Passa π vezes R ao quadrado para o outro lado dividindo. Acha a relação de altura com relação ao raio. Joga nessa conta aqui, calcula a derivada. Pronto, vocês iam achar bem facinho que o raio era 5 centímetros e a altura dava 10. Tá? Pegava esse valor de volume, que já tinha um número, jogava aqui nesse valor de área da lata, calculava a derivada, igualava a zero e aí achava o raio e a altura. Tá? E a questão 11 aí, tá? Tem um fazendeiro com 800 metros de cerca que quer cercar uma área retangular e tal. Essa questão aí tem na internet. Tá? Se você trocar 800 metros por 750, você vai achar essa questão que está aí. Tá bom? Então, a prova é bem simples, bem facinho, tá? Valia ponto pra caramba, ó, só para constar. Vale, ó. 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 e 3, 9, 9 e 1, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos valia essa prova aí. Então, não tem o que reclamar, tinha ponto sobrando, tá? E só para constar, a maioria dessas questões aí de otimização, de taxa relacionada e tal, é facilmente encontrada, pessoal, na internet. Tá bom? A maioria se acha fácil. Dessa forma, a gente encerra o conteúdo do segundo estágio e começa a trabalhar com as chamadas integrais. Certo? Antes de eu começar a apresentar conceito, essas coisas, eu vou apresentar qual é a ideia acerca de integral. Com limite, a gente começou a entender a tendência de aproximação. O que acontece com os resultados das minhas contas quando eu estou me aproximando? Tá? Com essa ideia de derivado, o que foi que a gente acabou de ver agora? Certo? São as relações que melhoram o sistema, de entender como é que uma coisa está variando, como é que ela está mudando a cada momento. Então, derivada ajuda a gente a entender isso, a melhorar, tá, o valor, quais os valores que melhoram as minhas operações, ou como é que eu entendo a variação que está sendo colocada aqui. Para integral, basicamente o estudo começou pelo seguinte, ó. Imagina que você está numa época, tá? Hoje em dia é fácil, a gente tem calculadora, a gente tem um monte de coisa. Só que imagina que você está numa época em que você precisava determinar, certo, alguns valores de área. Como assim, professor? Vamos lá, deixa eu mostrar o esboço. Então, percebam, a gente começou a trabalhar, pessoal, com áreas simples, tá? Tá aqui o quadrado, a triângulo, vamos pegar área simples. Beleza, que o pessoal conseguiu determinar mais fácil. E aí começou alguns problemas, algumas problemáticas, por quê? Como é que eu ia determinar a área, por exemplo, de uma expressão como essa daqui? Como é que eu ia pegar a área de uma região como essa? Ou então, uma área de uma região assim, ó. Como é que eu iria calcular uma área aproximada de uma célula? Tá? Ou então, imagina que você está trabalhando com volume. De novo, vou pegar volume simples. Tá lá, o volume de um cubo, um volume de um círculo, lá vai, de uma esfera. Ah, beleza. A fórmula já está pronta. Só que aí a gente tem detalhes como, por exemplo, uma oscilação. Tá? Você tem uma oscilação. Você vai fazer uma garrafa, tá lá, aqueles apoios lateral. Garrafa fria do caramba, professor.
Tá? Você tem isso aí. Ou então, você vai pegar uma relação, daqui, ó. Engenheiro, aqui, ó. Qual é o volume de terra que essa montanha ocupa? Tá? Então, cada um vai ter a sua finalidade. Mas o detalhe é, como é que a gente ia determinar essas áreas e esses volumes? Tá? Como é que a gente ia fazer? Porque para algumas expressões já está determinado, tá? Para a área de quadrado, triângulo, disco, tá? Isso aí a gente já tem. Tá? Mas de outras estruturas que não se comparam a elas. Da mesma forma, para calcular volume. Tá? O volume não se comparava a expressões que já estavam construídas. Então a gente tinha que determinar de alguma maneira como é que ia se calcular essas coisas. Então, nesse intuito de caminhada para tentar se aplicar estudos matemáticos, tá bom? Começou a se estudar a chamada integral. Tá? Então o que vocês vão ver aqui é encaminhando o estudo para isso aí, tá? Certo? Para essa aplicação. Então tá aqui, ó, a ideia da figura, que é uma primeira base para que é que se utilizou o princípio que a gente vai chamar de integral. Tá bom? Então, beleza. Outra coisa, você sabe que um objeto ele se move com uma velocidade que fica variando. Tá? O detalhe é, qual é a distância que ele vai percorrer, se você sabe a velocidade. Dessa vez, se lembram, lá em derivado, o que foi que a gente fez? O carro saiu desse ponto para esse, tá bom? Eu sei a distância que ele percorreu, sei o tempo que ele gastou. Eu quero saber qual é a velocidade que ele tinha em cada momento. Aí eu conseguia determinar. Aí agora, o que foi que fez? Ó? Eu estou sabendo qual foi a variação de velocidade. Em cada momento da viagem, eu sei a velocidade que o carro, que o objeto, ele executou. Tá? Sendo assim, eu pergunto a vocês, como é que eu vou determinar exatamente a posição dele? Tá? Como é que eu determino? Um exemplo disso aí. Mas como é que eu vou utilizar isso, professor? Tá? A princípio, eu estou falando eu estou igual o professor Girafales. Tá. Como é que eu vou utilizar isso? Um cálculo simples desse, claro, que envolve muito mais valores. Fica relacionado, por exemplo, quando, eu acho que há uns 3 meses, que aquela nave, um satélite chinês, começou a cair na Terra. Você sabe a velocidade de percurso dele, você vai calculando as variações, então você tem uma ideia em que posição ou em que local ele vai cair. Certo? Então você tinha isso. Então você podia ficar tranquilo. Ele está com essa velocidade, está assim, assim, assim. Não tem risco dele cair em cima da minha casa. Apesar de que valia 35 milhões se aquele bicho tivesse batido. Tá? Eita, de novo, voltar de novo. Eita, senhor. Então, como é que a gente ia determinar essas coisas? Então, o primeiro princípio que se calculou, tá, foi a ideia de integral. Então, o primeiro passo que a gente vai ver aqui é a chamada integral indefinida. Para se calcular essa integral indefinida, o que a gente vai ter que ter em mente é a chamada primitiva ou antiderivada de uma função. O que é que significa isso, a primitiva ou antiderivada? Eu vou precisar ser capaz de determinar a expressão cuja derivada me dá esse resultado que eu estou vendo. Quando você vai fazer esse procedimento, você está calculando a chamada integral indefinida. Como é que eu faço, então? Imaginem que duas funções, tá, diferentes têm a mesma derivada. Se duas funções que são diferentes têm a mesma derivada, a diferença entre elas vai ser só uma constante. Tá?
uma constante de uma que é diferente da outra. Por que uma constante, professor? Porque vocês se lembrem, uma constante, a derivada dela dá igual a zero. Então, se a derivada aparece uma certa expressão, a antecessora dela, tá? A função cuja eu derivei, podia ter uma constante. Tá? Então, essa definição 7.1 diz isso. A 7.2 diz, ó, imagine que num intervalo qualquer, você imagina, qualquer intervalo, a derivada de duas funções é exatamente igual. Para qualquer valor, tá? Dentro desse intervalo. Se essas duas funções são contínuas, então a diferença entre elas é uma constante. Como um exemplo que o senhor pode dizer para a gente, professor? Esse exemplo aqui, ó. Imagina a função f como sendo x ao quadrado mais 3. A tua função de g sendo x ao quadrado menos raiz de 7. Quem é a derivada dessas duas funções? 2 vezes x. E vejam, a diferença entre elas é o quê? A constante. Ah, professor. Então isso quer dizer que toda vez vai ter uma constante? Não. Imaginem que em qualquer uma dessas duas expressões, tá? Você não tivesse a constante. Só fosse ou f fosse igual a x ao quadrado ou g fosse igual a x ao quadrado. A derivada ainda continuava sendo quem? 2 vezes x. O que é que eu quero dizer então com isso? Se duas funções são diferentes, se as derivadas são iguais, o que vai mudar na expressão entre elas, no máximo, é uma constante que pode aparecer. Olha outro exemplo. Imagina a função f de x igual a 5 vezes x à sétima, mais x ao cubo, menos 4 vezes x ao quadrado, menos 8 vezes x mais 9. E na tua função de g, 5 vezes x à sétima, mais x ao cubo, menos 4x ao quadrado, menos 8 vezes x, menos 10. Veja que a derivada entre elas é igual. E a diferença nessa expressão é o quê? Uma você tem a constante mais 9 e a outra a constante menos 10. O detalhe agora é, tá? Imaginemos que a gente sabe da derivada da função. Como é que a gente pode determinar a função que gerou essa derivada? Essa função que gerou a derivada é a chamada função primitiva. Como é que a gente vai fazer? Então imagine agora que essa função primitiva, a gente vai escrever com essa letra f, tá bom? De uma função f, ou seja, esse f aqui, ó, é a função cuja derivada deu esse f aqui. Em um intervalo i, tá? Se somente se a derivada da função f é igual a essa função f. Pronto. Então tem, ó, três condições aqui. Primeiro, eu pego um intervalo. Nesse intervalo, existem duas funções que estão relacionadas a ele. Eu sei que essas derivadas da função aqui, ó, são iguais. Tá bom? Isso aí eu sei. Outra coisa que eu sei é que se eu pego uma função, ó, eu vou chamar ela de primitiva se a derivada dela deu, tá? Se essa função grande, se eu derivar ela, dá a resultante que eu tenho. Então, são duas informações. Exemplos aqui, ó. Você pega essa função f aqui, ó. Tá vendo? Ó? Duas expressões para elas, cuja derivada, ó, o f é o mesmo. Então, se eu derivar a expressão f grande, me dá a função f pequena. Mesma coisa, ó. F, ó. Dá o quê? O f pequeno. O f, ó. Preste atenção que, ó, numa mesma conta, ó, x ao cubo dividido por 3 mais x mais 5. Na outra, ó, x ao cubo dividido por 3 mais x. Preste atenção que nessas duas contas, ó, qual foi a diferença? Um tem o número 5 e o outro não. Na função ó, seno de x mais π, na outra função só seno de x. Qual é a diferença? Ó? É a constante. Mesma coisa nessa expressão maior que está aqui. Ó. Tá? A resultante da mesma situação. Então, o que é que eu posso afirmar?
se f é a primitiva de uma função f no intervalo, se g é outra primitiva, ou seja, é outra função, cuja derivada dá o mesmo resultado, a diferença entre essa nova função, quem é? É a constante. Então, qualquer função, se você pegar qualquer expressão dessa daqui, ó, a diferença entre elas vai ser quem? Só uma constante. E a gente está vendo aqui, ó. Se eu botasse mais 1, mudava a derivada? Não. Se eu botasse menos raiz de 2, mudava? Não. Se eu botasse π dividido por 33, mudava? Não. Então, vocês estão vendo que eu estou mudando as constantes, mas não mudo o resultado. O que eu estou mudando, ó, é a inscrição dessa minha função que eu vou derivar. Se eu estou mudando as constantes, consequentemente, eu estou mudando essa função f grande. É isso que esse teorema está dizendo. Que a mudança dessa constante aqui me dá novas expressões. Tá? Então, para isso aí, o que é que eu vou ter? Ó? Como é que a gente vai escrever, então, essa primitiva? Para a derivada, a gente escreveu o quê? F'. Como é que eu vou escrever, então, a expressão que vai determinar a minha integral indefinida? Vocês vão escrever, ó, essa barra aqui, tá? Que parece um S bem esticado, da função. Então, toda vez que vocês derem uma olhada e encontrarem essa barra aqui, ó, f de x, d de x, você está se referindo à chamada o quê? Integral indefinida. Então, a integral da função f vai ser quem? A primitiva, certo? Mais uma constante. Isso aqui vai me dar o conjunto de qualquer resultado que eu possa achar. Tá? De qualquer resultado. A gente acabou de ver que eu posso mudar as constantes, tá? Mas a expressão geral, não. Então, ó, a derivada de f, f' tem que ser igual à expressão f que está aqui dentro. Qual é o exemplo que eu posso dar? Ó? Quem é a integral de x ao quadrado? X ao cubo dividido por 3 mais uma constante. Se é verdade, é. Quem é a derivada de x ao cubo dividido por 3? É 3 vezes x ao quadrado dividido por 3. Ó. 3 dividido por 3 dá 1. Sobra só quem? X ao quadrado. Derivada de uma constante é sempre igual a zero. Então, ó, fica exatamente com o valor da função que está dentro da integral. Então, de x a quinta, ó, de x elevado a menos 5, quem é? Menos x elevado a menos 4 dividido por 4. Tá? O outro, a integral do seno, é menos cosseno. Integral de x mais 1, é x mais 1 ao quadrado dividido por 2, mais uma constante. Ou, se você quiser fazer outro tipo de conta, x ao quadrado dividido por 2, mais o x mais uma constante. Tá? Isso são exemplos de construções. Certo, professor? Mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou resolver essa conta? Como é que eu vou achar essas primitivas? Vamos lá. Se eu estou pegando uma expressão, estou calculando a derivada. O que a gente está vendo aqui dentro da integral é a derivada. Beleza. E tenho que achar a função que a derivada é aquela que está ali dentro. Não é? Eu vou dizer é. Então, se eu vou encontrar essa expressão, como é que eu vou proceder? Primeira regra que eu vou dizer para vocês é chamada regra da potência. Tá? Como é essa regra da potência, então? Imagina que lá dentro da integral você tem uma expressão x elevado a n. Tá? Só que esse n que está aí não pode ser menos 1. Daqui a pouco eu vou dizer o porquê. Mas, a princípio, a potência desse x aqui não pode ser menos 1. Então, quem é a integral de x elevado a n d de x? Vamos lá. Se aqui dentro está a derivada. O que é a derivada? Regra de derivação. Baixa a potência, repete o valor de x e a potência menos 1. Eu quero achar o contrário. Tá? Eu quero voltar ao processo. Então, se eu vou voltar ao processo, o contrário de multiplicar é dividir. Está aqui essa divisão. O contrário de subtrair é o quê? É somar. Está aqui, ó, a soma.
Então, a expressão da integral de x elevado a n é o contrário de derivar. O contrário de multiplicar é dividir. Está aqui, ó. Tá? O contrário de subtrair é somar. Está aqui. Então, é simplesmente essa expressão que aqui está. Ó. Tá? É simplesmente essa expressão que aqui está, mais uma constante, que eu sei que é à medida que eu vou mudando esse valor aqui, ó, vai me dando todo o conjunto de expressões que eu posso obter. Agora, se a tua função for uma constante, vamos lá. A minha derivada deu só um número. Quem era a função que derivou ela? Era um número vezes x. Ó. Pode olhar, toda vez que a tua derivada deu só um número, é porque a expressão era quem? Um número vezes x. Tá? E aí mais uma constante para me dar todo o conjunto de soluções. Então é fácil. X elevado a 21 quem é? X elevado, o contrário de subtrair é somar. Então 21 mais 1, 22. O que aparece na potência, aparece no denominador. E aí mais uma constante. Quem é a integral de raiz quadrada de x? Então fica x elevado ao meio. E aí o contrário de subtrair é somar. Então fica 1 meio mais 1, x elevado a 3 meios. O que aparece no numerador, aparece no denominador. O que foi feito aqui, ó, é o contrário. Ó, fração sobre fração, a primeira vezes o inverso da segunda. Então dá 2/3 que multiplica. Raiz, ó, x elevado a 3 meios é raiz quadrada de x ao cubo. Isso aí, mais uma constante. Quem é a integral de 1 dividido por x elevado a 12? Essa fração aqui eu ajusto, jogo o valor de x para o numerador. E aí dá, ó, x elevado a menos 12. E eu faço ó, o contrário de subtrair é somar. Menos 12 mais 1, menos 11. Que aparece na potência, aparece aonde? No denominador. E eu faço a relação de sinais. Tá? X elevado a menos 11, eu uso a mesma regra daqui dentro da integral. Então vai ficar 1 dividido por x elevado a 11. Tá aqui, ó. Ao final ainda quem? Mais uma constante. Quem é a integral de 3 vezes? Ó, preste atenção, pessoal. Sempre que você está calculando integral, você tem que dizer, ó, a integral de x, d de x está me dizendo com que relação ela variou. Ela variou com relação a x. Então eu vou escrevendo. Variou com relação a x, aqui ó, a x, ó. Então a integral de 3d de x é 3 vezes x mais uma constante. Quem é a integral de 1 meio d de x? É 1 meio de x mais uma constante. Tá? Se quiser multiplicar, fica à vontade. 1 meio vezes x dá x dividido por 2. Quem é a integral de raiz de 7? Raiz de 7, ó, tá lá, d de x, ó. Eu estou informando sobre quem a minha integral vai variar. Certo? Beleza. Então você vê, a regra da potência, tranquilo. Vamos para as demais. Teorema 7.7. Esse aí, pessoal, eu vou pedir que vocês escrevam a parte, tá bom? Tanto o teorema 7.7 quanto o 7.8. Acrescenta a regra da potência. Tá? Acrescenta a regra da potência de integral. Anota a parte aí. Por que esse teorema 7.7 é importante? Porque ele vai me juntar duas ideias. Ó. Se f é uma função que tem derivada e a derivada é uma função que tem integral, tá, no intervalo, então a integral da derivada é a função mais uma constante. A derivada da integral é somente a função. Ah, professor, por que não é uma função mais uma constante? Ó? Porque se aparecer essa constante aqui, derivada de uma constante é zero. Por isso ela não aparece aqui. A integral da derivada é a função mais uma constante. A derivada da integral é só a função. O teorema 7.8, ele dá as primeiras três operações que você tem. Que é quem? Integral de uma constante vezes uma função, ó, repete a constante vezes a integral da função.
Integral da soma ou diferença de duas funções é a soma ou diferença das integrais, desde que essa integral exista. Agora, cuidado no que compete isso aqui, ó, pessoal. Tá? A integral da multiplicação não é a multiplicação das integrais. Não dá certo. Não existe regra, tá, pronta para a integral de uma multiplicação entre duas funções. Tá? Do mesmo jeito que a integral de uma fração não dá a divisão das integrais. Tá bom? Não dá. Então, cuidado. Beleza? Então, vou ficar batendo nessa tecla. Cuidado nisso aí. Para que a gente usa esse teorema 7.7? Para responder, tá, quem é a integral de função trigonométrica. Por quê? Ó? Vamos lá. Eu vou fazer com o do seno só para vocês entenderem. Tá bom? Que é a primeira. A derivada de seno, quem é? Cosseno. Então, o que é que acontece? Ó, vamos lá. Então, você tem aqui, ó, derivada do seno da cosseno. E lá no teorema 7.7, eu disse o seguinte, ó, a integral da derivada de uma função é a função mais uma constante. Eu vou pegar essa ideia e aplicar aqui. Porque se eu botar integral, então a integral da derivada do seno tem que ser igual à integral do cosseno. Todo mundo concorda. O que acontece à esquerda tem que acontecer à direita. O que é que isso quer dizer? Ó? Que a integral do cosseno seria essa integral da derivada do seno, que se eu usar essa regra aqui em cima, ó, a integral da derivada quem é? É a própria função, tá aqui, ó, seno de x mais uma constante. Logo, a integral do cosseno quem é? Seno de x mais uma constante. A integral, ó, se a derivada do seno dá cosseno, a integral do cosseno é seno. Mesma coisa vale, ó, se a derivada do cosseno é menos seno, então a integral do seno dá menos cosseno, tá? Mais uma constante. Mesma coisa vale para as outras regras, ó. Derivada da tangente é secante ao quadrado, então a integral de secante ao quadrado é tangente mais constante, e por aí vai. Tá certo? Beleza. Então tá aí as regras. Eu só usei aquele teorema 7.7, apliquei, se eu sei a derivada, e aplico ela dentro daquela ideia, tá, do teorema 7.7, eu consigo determinar algumas integrais de função trigonométrica. Função inversa. Ó, por exemplo, de arco-seno. Se a derivada de arco-seno dá a derivada da função dividida pela raiz quadrada de 1 menos a função ao quadrado, então a integral dessa expressão dá arco-seno da função mais uma constante. Ou seja, eu estou revertendo aqueles processos de derivada que a gente aprendeu. Não estou fazendo nada novo, só estou revertendo os processos. Então, se você memorizou, ó, ou se você sabe determinar aqui, ó, a derivada do arco, você sabe calcular a integral. Ponto. A função trigonométrica inversa. Função exponencial. Se a derivada de a elevado a x é a elevado a x vezes logaritmo natural, então se eu aplicar, ó, integral dos dois lados. Apliquei a esquerda e a direita. Do lado de cá, ó, do lado de cá vai ficar a elevado a x mais uma constante é igual a integral de a elevado a x vezes ln de a d de x. Só que ln de a é um número, é uma constante. Aí eu vou lá para aquelas outras propriedades. Teorema 7.9. Sai a constante vezes a integral. Então ficaria logaritmo natural vezes a integral de a de x d de x. Então, um número que está do lado de cá, ó, ele pode passar para o outro lado da igualdade dividindo. E é o que ele faz. Ó. Então fica 1 dividido por ln de a, tá? Mais uma constante. Ó, vezes a elevado a x mais uma constante. A melhor que tem é isso aqui. Ó. Integral de exponencial é ela mesma. Integral de exponencial de x é ela mesma.
Derivada exponencial de x é ela mesma. Integral exponencial de x é ela mesma. Olha que beleza. Função logarítmica. Tá? E aqui, pessoal, é onde eu chamo a atenção. Lembra que lá no início, quando eu disse, ó, na regra da potência, ela não vale quando o n é igual a menos 1? Por que que isso acontece? Por causa da função logarítmica. Integral de ln de x. Tá? Integral ó, tem a derivada de ln dá 1 sobre x. Então, a integral de 1 sobre x, ó. 1 sobre x, se eu for reverter, fica x elevado a menos 1. Então, a integral de 1 dividido por x, ou de x elevado a menos 1, quem é? Logaritmo natural de x mais uma constante. Beleza? Beleza. Então, ó, aqui tem alguns exemplos. Vamos calcular as integrais abaixo. Tá? Quem é integral de 4 vezes x à quinta mais 2 vezes cosseno de x? Integral da soma é a soma das integrais. Então, a integral de 4 vezes x à quinta, d de x, mais 2 vezes cosseno de x, d de x. 4 é constante. 2 é constante. Para fora das integrais. Ó, 4 vezes a integral de x à quinta, d de x, mais 2 vezes a integral de cosseno de x, d de x. Aí agora, ó, quem é integral de x à quinta? Regra da potência. Fica x elevado à sexta dividido por 6. Mais integral de cosseno, quem é? É o seno. Então fica 2 vezes seno. Ao final de qualquer integral indefinida, aparece mais quem? Mais uma constante. A partir de agora, ó, o que fica 2/3 de x à sexta, pessoal, é porque eu ajustei. Ó. 4 dividido por 6, ambos são múltiplos de 2. Então, dividindo, fica 2/3. Quem é integral de 2 vezes t mais raiz cúbica de t elevado à quinta menos 1 elevado a t à sétima? Integral da soma ou diferença das integrais. Uma constante para fora da integral. Então, fica 2 vezes a integral de t d de t. Tá? Mais, eu ajusto ó, a potência para ela ficar na forma racional. Então, o que é raiz cúbica de t à quinta é t elevado a 5/3. Menos a integral de 1 dividido por t à sétima. Aí eu ajusto também. Jogo t elevado a sétima para o numerador e inverto o sinal da potência. Então tá aí, t elevado a menos 7. O que é que eu faço em todo mundo aqui? Regra da potência. 2 vezes, ó, integral de t ao quadrado dividido por 2. O que aparece na potência é o que aparece no denominador. Mais t elevado a 5/3, 5/3 mais 1, 8/3. Ó, aparece no numerador, aparece no denominador. Menos integral de t a menos 7 mais 1, menos 6. T a menos 6, o que aparece no numerador, aparece no denominador. Ao final de qualquer integral indefinida, o final sempre aparece quem? Mais uma constante. Esse próximo passo é só fazer o produtório. 2 dividido por 2 dá 1, então fica só t ao quadrado. 8/3 dá o quê? 3/8. T elevado a 8/3 é raiz cúbica de t à oitava. Menos com menos dá mais. 1/6, t elevado a menos 6, eu jogo no denominador. T elevado a sexta. Mais uma constante. Quem é integral de z ao quadrado menos 1, essa expressão elevada ao quadrado, tudo isso dividido por z ao quadrado. O que é que eu faço antes de fazer as contas? Vou desmembrar, ó. Desmembrei. Z ó. Quadrado da diferença, escrevi aqui, dividido por z ao quadrado. O que é que eu faço agora? Aplica a regra. Ó. Z ao quadrado vai dividir cada termo do numerador. Está lá dividindo. Fiz o ajuste das contas. E aí aplico o quê? Integral da soma e diferença de integrais. Integral de z ao quadrado, z ao cubo sobre 3. Menos, quem é integral de uma constante? Repete a constante vezes a variável. Quem é a variável? É z, ó. Tá aí, ó, d de z. Então fica 2 vezes z. Mais, integral de z elevado a menos 2. Z menos 2 mais 1 dá menos 1. Ó. Então z elevado a menos 1, que aparece no numerador, aparece no denominador.
E aí faz o ajuste de contas. No final sempre aparece quem? Mais uma constante. Quem é integral de 1 dividido por cosseno de U vezes cotangente de U? Tá? O que é 1 dividido por cosseno? É secante de U. O que é 1 dividido por cotangente? É tangente. A variável aqui, ó, d de U. Se isso aqui acontece, integral de seno vezes tangente é secante. P2. Integral de secante vezes tangente é quem? Secante. Ao final de uma integral indefinida, sempre aparece quem? Mais uma constante. Certo? Agora, ó, pessoal, aí, ó, observação 7.10. Preste atenção nessa observação. Tá? Vejam que toda vez que eu faço a integral, eu estou descrevendo sobre quem ela estava variando para ser derivada. Aqui, ó, sobre z, sobre u, sobre t, sobre x. Isso é relevante? Muito. Quando se deseja, ó, observação 7.10. Quando se deseja calcular a integral indefinida de uma expressão, é necessário observar que variável a integral está sendo feita. Isto é descrito pela expressão, ó, eu digo d de x, mas é sempre a variação dela. Porque, por exemplo, quem é integral de w elevado ao cubo mais 2 vezes w d de x? Professor, é com relação a x, aqui está aparecendo w. Se a variação é outra, é porque isso daqui, ó, não varia com x. Se ele não varia, ele é o quê? Constante. Sendo assim, a integral seria, ó, integral de y, w ao cubo mais 2 vezes w d de x, repete a constante vezes a integral com relação a x, que dá quanto? X. Então, a constante vezes x mais a constante que sempre aparece no integral indefinida. Professor, não quer dizer que eu nunca vou ser capaz de achar quem é esse valor de constante? A resposta é vai sim. Mas depende do que o problema dá para você encontrar ele. Esse exemplo 122 vai literalmente ressaltar isso. O que é que foi usado para determinar quem é o valor da constante? Ele diz o seguinte, ó, determine uma função cuja derivada, tá, a equação diferencial, é f' igual a 6 vezes x ao quadrado mais 2 vezes x menos 5, e que está sujeita à condição inicial, que se você pegar esse valor da função, aplicar o zero nela, o resultado da conta tem que ser 2. Então, como é que a gente vai resolver essa conta? Vamos calcular primeiro a primitiva. Sendo assim, ó, se eu quero calcular quem é a minha função f, eu tenho que calcular quem é a primitiva da derivada. Então, eu tenho que calcular a integral de f' de x. Sendo assim, eu estou calculando a integral de 6 vezes x ao quadrado mais 2 vezes x menos 5 com relação à variação de quem? De x. Está aqui, ó, d de x. E aí eu vou usar a integral da soma e diferença, é a soma e diferença de integrais. Se você tem uma constante, tá? Vezes a variação, repete a constante. Integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3. Mais, repete a constante. Integral de x é x ao quadrado sobre 2. Tá? Aqui eu já simplifiquei. Menos a integral de uma constante, repete a constante vezes a variação, que é quem? É o x. Isso mais uma outra constante. Ao final da simplificação, a gente fica com quem? 2 vezes x ao cubo mais x ao quadrado menos 5 vezes x mais a constante. Só que aí lá no início do problema ele diz, ó, o detalhe é que se eu colocar o zero nessa conta, o resultado tem que ser igual a 2. Aí eu vou e aplico o zero na conta. Então, ó, aplicando o zero na conta, o resultado tem 2. Isso quer dizer que 2 vezes 0 ao cubo mais 0 ao quadrado menos 5 vezes 0 mais aquele valor de constante, somado tudo isso aqui, o resultado tem que ser 2. Ora, isso quer dizer então que a constante
acabou sendo igual a quem? A 2. Por quê? 0 ao cubo dá 0, vezes 2 dá 0. 0 ao quadrado dá 0. 5 vezes 0 dá 0. 0 mais 0 menos 0 dá 0. Logo, a função que você tem, quem é? 2 vezes x ao cubo, mais x ao quadrado, menos 5 vezes x mais 2. Cadê o c, professor? O c é isso aqui, ó. Porque eu já disse lá no início que se eu colocar um determinado valor na conta, o resultado dela tinha que ser quanto? 2. Consequentemente, eu achei esse valor de c. Tá lá. Então não é tão difícil. Não. Por exemplo, determina a função f, cuja equação diferencial é, a segunda derivada da função deu 5 vezes o cosseno, mais 2 vezes o seno. E aí, ele me deu duas condições. Primeiro, se eu pegar o valor da função e aplicar o zero nela, o resultado dá 3. E a segunda condição é, se eu pegar o zero e aplicar na derivada, o resultado dá 4. Como é que eu vou achar? Fácil. Se eu ter a segunda derivada integral, eu vou achar quem? A primeira derivada. Calculando a integral da segunda derivada com relação a x. É a integral de 5 vezes cosseno mais 2 vezes seno, variação de x. 5 é constante. Quem é a integral do cosseno? Olha lá naquela tabela que a gente fez. É seno. 5 vezes seno. Mais 2 vezes 2, que é constante. Quem é a integral do seno? Menos cosseno. Menos com mais dá menos. A integral de uma função indefinida aparece mais quem? Mais uma constante. Só que diz lá na primeira parte, se eu pegar o zero e aplicar na derivada, o resultado tem que ser 4. Aí eu vou e aplico. 5 vezes seno de zero, menos 2 vezes o cosseno de zero, mais a minha constante, tem que ser igual a 4. Seno de zero é zero. 5 vezes 0 dá 0. Cosseno de zero dá 1. Menos 2 vezes 1, menos 2. Está aqui, menos 2. Mais a constante C1 tem que ser igual a 4. Eu achei essa constante na minha derivada. Na integral imprópria da minha derivada. Que era quem? 6. Beleza. E agora? E agora eu vou fazer de novo. Se eu achei a primeira derivada, vou integrar ela para achar a minha função. Sendo assim, a integral da derivada é igual a integral de 5 vezes o seno de x, menos 2 vezes o cosseno, mais 6. Quem é essa integral? O 5 repete, que é a integral do seno menos cosseno. Então aparece menos 5 vezes cosseno. Menos 2 que multiplica. Quem é a integral do cosseno? É o seno. Então fica menos 2 vezes seno. Mais, quem é a integral de uma constante? Repete a constante vezes a variável. Está aqui, 6x. Ao final de uma integral indefinida, sempre aparece quem? Mais uma constante. Lá no início do meu problema, eu digo, se eu aplicar o zero nessa conta, o resultado dela tem que ser 3. Aí eu aplico de novo. Menos 5 vezes cosseno de zero, menos 2 vezes seno de zero, mais 6 vezes zero, mais a constante que eu estou calculando, tem que ser igual a 3. Cosseno de zero dá 1. Menos 5 vezes 1 dá menos 5. Seno de zero é 0. Menos 2 vezes 0 dá 0. 6 vezes 0 dá 0. Então ficou menos 5 mais a constante que eu quero achar. O resultado dela tem que ser 3. Passo o menos 5 para lá. A constante que eu quero achar é quem? 8. Logo, ao final de todas as minhas contas, quem vai ser a integral? Quem vai ser a função? Menos 5 vezes o cosseno de x, menos 2 vezes seno de x, mais 6 vezes x, está aqui, mais o valor de 8. Tá ok? Tranquilo, né? Tranquilo. É chato você perceber no início, pessoal, mas você vai ver que, à medida que você for fazendo as contas, ela vai se tornando mais fácil. À medida que vocês forem memorizando, certo? O resultado já de quem é a integral, ela vai ficando mais fácil e mais rápida de ser feita. Beleza. Vamos calcular essas integrais. Quem é a integral do seno cujo ângulo é x mais 7? Integral com relação a d de x.
Quem é a integral da multiplicação de x vezes raiz quadrada de 4 menos x? Quem é a integral de x vezes exponencial de x? D de x. Quem é a integral de 1 dividido por x ao quadrado, raiz quadrada de 16 menos x ao quadrado? Tudo d de x. Aí você vai olhar, a integral do seno é cosseno. Sim. A integral do seno de x é cosseno de x, não do seno de x mais 7. Mudei o ângulo. Então já não posso usar aquela mesma regra. Quem é a integral do produto? Quem é a integral de uma fração? Esse tipo de conta aqui, elas vão ter que sofrer um ajuste. Tá? Então, a partir de agora, tá? De agora não, né? Então, a partir da próxima aula, a gente vai começar a dar os alicerces de modo que todo mundo seja capaz de resolver questões como essa daqui. Tá? Então, eu quero que, literalmente, pessoal, vocês memorizem essas regras de integral. Tá? Deixa eu voltar para mim. Então, literalmente, pessoal, eu vou pedir a vocês que memorizem essas regras de integração. Tá bom? Memorizem elas. Coloque, faça anotações, separe. Tá? Memorizou direitinho? Porque as regras que eu vou ensinar, eu vou ajustar a conta para poder usar aquilo que já está feito. Então, eu vou pegar essas expressões, reorganizar os termos dela, para que elas se encaixem em uma das regras de integral que foi dada nessa aula de hoje. Regra da potência, a gente já viu. Regra que inclui função exponencial, tá? Um ajuste de contas vão ser necessários. Então, por favor, memorize essa aula de hoje, que ela é fundamental nos passos a seguir. Beleza? Então é isso, pessoal. Tá? O detalhe é, se eu não tenho mais nada do que falar, meu nome é Fui!